pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula e nessa aula nós vamos fazer o nosso recheio e cobertura de brigadeiro gourmet maravilhoso, numa consistência perfeita para a gente estar trabalhando com o bico de confeitar e fazer a voltinha do cupcake perfeita. Também vamos fazer uma cobertura e recheio de morango que fica um espetáculo, faz o maior sucesso. Essa cobertura de morango a gente vai usar no nosso cupcake flamingo. E também você vai aprender nessa aula a modelar em pasta americana um flamingo super fácil de fazer, que vai deixar o seu cupcake maravilhoso. Vamos personalizar um cupcake de flamingo. Olha, essa aula está incrível. E hoje é um dia super importante, porque você já pode fazer a reserva da sua apostila dos cupcakes lucrativos. Então procure o administrador do grupo e já faça a sua reserva, porque amanhã eu vou liberar o link de compra. E olha, vai ser uma correria, que o pessoal tá adorando o curso. Então garanta já a sua apostila, já procura o administrador agora e já faz a sua reserva. E agora vamos começar fazendo o nosso brigadeiro maravilhoso. Para isso nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Eu uso a caixinha, que é o creme de leite UHT. Aqui eu tenho 20 gramas de chocolate em pó. Eu estou usando um chocolate em pó 50% cacau. E aqui eu tenho 60 gramas de chocolate nobre, um chocolate meio amargo. É importante ser o meio amargo para não ficar enjoativo, pois já vai o leite condensado, assim a pessoa vai comer mais. E vocês repararam que nessa receita não vai manteiga? Por quê? Porque nós já vamos adicionar tanto a gordura do creme de leite quanto a gordura do chocolate. Então não há necessidade de adicionar mais gordura, né? No caso a manteiga. Então nada de manteiga nessa receita. Então, em uma panela fora do fogo, nós vamos adicionar o leite condensado. É importante trabalhar com uma panela de boa qualidade, de preferência uma panela grossa, com fundinho bem grossinho aí, para a gente estar fazendo os nossos brigadeiros, coberturas, recheios, porque assim há uma melhor distribuição de calor aqui na panela. Vamos adicionar também o creme de leite. É o creme de leite de caixinha UHT e o chocolate em pó. Eu não vou adicionar agora o chocolate nobre, porque o chocolate nobre ele aguenta somente até 50 graus. Se a gente adiciona ele aqui agora e leva a panela do fogo, a panela no fogo aqui do nosso brigadeiro, ela vai ultrapassar os 50 graus. Então corre o risco do nosso chocolate queimar e estragar o nosso brigadeiro e também não ficar muito saboroso. Então esse chocolate ele vai no final. Vamos mexer bem. Agora, com todos os ingredientes completamente homogêneos, agora sim a gente vai levar nossa panela no fogo. Eu já estou aqui então com a minha panelinha no fogo. O fogo pode ser baixo a médio. Vai depender aí da potência do seu fogão. Se o seu fogão for um fogão muito potente, abaixa um pouquinho mais, deixa no fogo baixinho. Se o seu fogão, por exemplo, o meu é um fogareirinho super simples, então deixo mais para o médio, porque senão demora uma eternidade. Você que tem que aí conhecer o seu equipamento. Mas se você está iniciando agora, ainda não tem muita segurança, nada melhor do que deixar no fogo baixo. E agora a gente vai mexer esse brigadeiro aqui sem parar, sempre mexendo, limpando as laterais, com uma boa espátula, limpando o fundo da panela, para o nosso brigadeiro não queimar. Eu vou dar uma adiantadinha
Vocês não vão descolar aí do seu brigadeiro, que é para dar tudo certo. Eu vou dar uma adiantadinha somente para o vídeo não ficar muito grande. E eu já venho mostrando o ponto certinho para vocês, porque tem uma dica aí super especial. Agora, pessoal, vem uma dica muito legal para você não errar o ponto aqui do nosso brigadeiro, porque ele vai ficar no ponto de brigadeiro para confeitar, para a gente estar usando no saco de confeitar, com o bico de confeitar e fazer a voltinha perfeita. Olha, o meu brigadeiro, ele começou a ferver. Então, agora a gente vai contar 5 minutos. 5 minutos certinho, sempre mexendo, sem parar, porque assim ele vai ficar no ponto ideal para a gente trabalhar com o bico de confeitar. E não se esqueça de mexer sempre. Eu vou adiantar um pouquinho e já venho mostrando para vocês a consistência ideal. E pronto, pessoal, já se passaram 5 minutinhos, já podemos retirar aqui a nossa panelinha do fogo. Eu vou mostrar aqui a consistência para vocês, olha, parece que está muito líquido, mas a gente ainda vai adicionar o chocolate e ele está super quente. Depois ele vai chegar na consistência ideal quando esfriar. Então, já podemos retirar aqui a nossa panelinha do fogo. Agora sim, com a panela fora do fogo, nós vamos estar adicionando o chocolate nobre. O próprio calor do brigadeiro, ele vai derreter o chocolate nobre. Vai mudar a consistência, a tonalidade do brigadeiro, vai acrescentar um sabor maravilhoso e um brilho incrível. Vamos mexer bem para ficar tudo muito bem homogêneo e sem gruminhos de chocolate. Mexe bem, até derreter completamente aqui o chocolate nobre. E pessoal, jamais utilize cobertura fracionada. Tem que ser o chocolate nobre mesmo, um chocolate de boa qualidade. Olha como já muda. Já mudou completamente aqui o nosso brigadeiro. E olha que coisa maravilhosa. Agora ele está quente, mas quando chegar na consistência aqui de trabalhar com bico de confeitar, vocês vão ver que maravilha. E prontinho, já está pronto aqui o nosso brigadeiro aqui, olha, maravilhoso. Vamos então transferir esse brigadeiro para uma vasilha, para que ele possa esfriar. Olha isso, que tentação! Maravilhoso! Agora, vamos cobrir aqui o brigadeiro com plástico filme em contato. Tem que estar em contato aqui com esse recheio, com esse brigadeiro, para evitar que se crie uma película, uma espécie de uma nata por cima aqui desse brigadeiro. E agora vamos deixar esse brigadeiro esfriar em temperatura ambiente até esfriar completamente. Se você tiver com um pouquinho de pressa, você pode deixar ele esfriar um pouco em temperatura ambiente e depois levar por 1 horinha, 2 horinhas no máximo na geladeira. Mas olha, eu não gosto de fazer isso, porque às vezes o brigadeiro ele pode endurecer demais e perder o ponto aí de trabalharmos com o bico de confeitar. Então eu aconselho a deixar em temperatura ambiente. Agora, pessoal, nós vamos modelar o nosso flamingo em pasta americana. Não se preocupe se você nunca trabalhou com pasta americana, porque é super fácil e com esse passo a passo que eu vou te mostrar aqui, você vai fazer lindos cupcakes em pasta americana. É só deixar a imaginação fluir e soltar a sua criatividade. Então, para isso, nós vamos precisar de um pouco de pasta americana rosa. Não tem uma quantidade certa, porque vai depender aí da quantidade de flamingos que você vai querer fazer. Então, é pasta americana rosa, pode ser tanto essa mais clara quanto a mais escura, pasta americana branca,
um pouquinho de pasta americana preta para a gente fazer o biquinho e os olhinhos. Também para os olhinhos, se você quiser, você pode estar utilizando uma caneta de corante comestível, que fica muito mais fácil. Mas é opcional, porque dá para fazer com a pasta americana. Vamos precisar de um bico de confeitar número 2, palitos de dente, um pouquinho de água. Aqui eu tenho CMC. CMC é uma cola para alimentos. A gente vai utilizar para a gente deixar a nossa pasta americana mais seca, porque assim o flamingo ele vai conseguir segurar ali na forma perfeita. A gente vai deixar secar e ele vai ficar perfeitinho naquela forma. Se a gente só usar a pasta americana, pode ser que ele desmonte com o tempo. Então é ideal utilizar o CMC. E aqui eu tenho um pouquinho de amido de milho. Eu vou começar retirando aqui a pasta americana do saquinho, para a gente estar adicionando o CMC na pasta. Para trabalhar com a pasta americana, a gente vai dar aqui uma massageada na pasta, olha, assim, com esses movimentos, para a pasta ficar mais macia. Se você nunca trabalhou com pasta, não precisa ter medo, é super fácil. E pronto, a minha já está macia. Ela tem que estar bem elástica. Se a sua pasta americana estiver ressecada, bem dura, tem que trabalhar mais até ela ficar assim. Agora eu vou colocar assim um pouco aqui de CMC. Olha, mais ou menos uma colherzinha de café. Não precisa ser muito. E vamos aqui trabalhando aqui a pasta para esse CMC misturar perfeitamente na pasta americana. Olha, e já está pronta a pasta. Já misturou bem, já está perfeitinha. Então agora vamos começar a modelagem aqui do nosso flamingo. Eu vou tirar uma pequena porção assim de pasta americana. Vou começar a enrolar. Vou fazer assim uma bolinha. Desse jeito, ó. Agora eu vou vir e vou fazer uma cobrinha. Um rolinho. Essa pasta americana tem que estar sempre protegida, porque agora que a gente colocou o CMC, então ela resseca muito fácil. Vamos ir aqui enrolando até fazer uma cobrinha assim, com uma espessura boa, que vai ser aqui o pescocinho do nosso flamingo. Assim já está bom. Eu vou cortar mais ou menos por aqui, aqui vai dar para fazer outro, ó. Vou tirar aqui o excesso. Agora, vamos pegar esse rolinho e vamos afinar aqui na ponta. Vai ser a carinha aqui do nosso flamingo. Vai ficar assim, ó. Afina assim um pouquinho com os dedos, olha. Facinho, facinho. Agora vamos dar o formato de flamingo. Assim, parecendo uma interrogação, olha. Eu vou polvilhar aqui um pouquinho de amido de milho para a gente estar abrindo essa pasta americana. E vamos abrir assim, ó. Olha, eu tô usando até o rolinho aqui do plástico filme para não ter desculpa que não tenho material em casa.
Vamos fazer o mesmo com uma pasta americana preta. Vamos passar um pouquinho de água, pode ser com o dedo mesmo, um pincelzinho. Vou cortar aqui para ficar retinho. E vou colar aqui em cima, ó, da pasta americana branca. Vou cortar. Vou cortar os cantinhos. Vou dar um acabamento aqui também, olha. E vai ficar assim, ó. Desse jeito. Agora eu vou cortar ao meio, pois a gente vai fazer o biquinho dos nossos flamingos. Vou passar aqui com o dedo mesmo um pouquinho de água. Aqui atrás, bem pouquinho, não precisa ser muito. E vou vir agora envolvendo aqui o biquinho do nosso flamingo. Com a parte branca para cima. E vamos fazer o biquinho. Agora é só cortar o excesso aqui, ó. Olha que fácil. Vamos cortar também o excesso, porque o bico tá bem comprido. E olha, já temos aqui o biquinho do nosso flamingo. Olha que facinho de fazer. Vai ajeitando para ficar bem bonito. Ajeita o formatinho aqui do flamingo. E agora a gente vai molhar o palito na água e vai introduzir aqui embaixo, ó. E olha, este já está pronto aqui para ir para secar. E agora nós vamos colocar para secar. Dá mais uma ajeitadinha para eles ficarem assim, parecendo um ponto de interrogação. Assim, ó. E está perfeito. O que está faltando agora? Está faltando o olhinho do nosso flamingo. Então, a gente vem e faz assim. Pode ser com a canetinha comestível. A gente faz uma pintinha dos dois lados. Assim, ó. Se você não tiver a caneta de corante comestível, aí também é facinho demais. É só pegar aqui um pouquinho de pasta americana preta, faz uma bolinha, divide no meio, faz duas bolinhas, pode até molhar um pouquinho aqui. E cola o olhinho, olha. Olha que facinho também. Vamos fazer do outro lado. Molha um pouquinho, tô usando aqui o palitinho. E aperta aqui a bolinha. Olha que gracinha que ficou também. Ficou bem bonitinho, olha. E agora vamos deixar os nossos flamingos secando de um dia para o outro. Isso é muito importante para eles ficarem bem firmes. E não pode pegar umidade, então tem que ser num local assim bem quente, longe da umidade. E para as asinhas aqui do nosso flamingo, a gente vai abrir aqui a pasta americana com um rolo de cozinha. Assim, não precisa ser grosso, olha, bem fininho. E vou pegar o cortador de folha e vou cortar. Olha, depois é só ejetar aqui no tapetinho de silicone, ó.
para secar. E já vamos ter aqui as asas. Você, se preferir, você pode fazer também maiores. Vai depender aí do tamanho do seu flamingo. Agora sim podemos levar as nossas pecinhas para secar. Longe da umidade de um dia para o outro, para ficar bem firme para a gente montar os nossos cupcakes. Então agora, dando continuidade aqui à nossa segunda aula, vamos fazer então o nosso recheio e cobertura de morango, que fica com consistência de mousse e ótimo para trabalhar com o bico de confeitar. Esse recheio, essa cobertura e recheio, a gente vai estar utilizando no nosso cupcake flamingo, que a gente já modelou as pecinhas. Então, para isso, vamos precisar de 200 ml de creme de leite fresco bem gelado. Se você não tiver ou não encontrar o creme de leite fresco, você pode substituir por chantilly industrializado, que é o Ulalá, o Norcal, o Amélia, a marca que você preferir. Isso não vai interferir em nada, desde que esteja bem geladinho, porque a gente vai bater para dar o ponto de bico de confeitar. Aqui eu tenho 150 ml de leite condensado também gelado. E aqui eu tenho uma colher de sopa cheia de suco do Tang, do pó de refresco sabor morango. Você pode também estar substituindo por uma colher de sopa do pó para sobremesas da Mavalério, o pó de morango. E uma coisa muito importante, para realçar a cor, eu vou estar utilizando também um corante em gel rosa. Pode ser de qualquer marca, desde que seja corante em gel. Não pode ser líquido e nem em pó, tem que ser em gel. Para estar fazendo essa cobertura e recheio, nós vamos utilizar uma batedeira. Não dá para fazer no liquidificador e não dá para fazer à mão. Tem que usar a batedeira para a gente dar o ponto do chantilly. Então, vamos começar aqui em uma vasilha, adicionando aqui o creme de leite fresco, mas pode ser substituído pelo chantilly industrializado, bem geladinho. A mesma quantidade. O leite condensado geladinho. Lembrando que eu vou disponibilizar todas as receitas apresentadas aqui no mini curso na sexta-feira. Então, fica tranquila que você vai ter a receita. Vou adicionar também o pó para refresco sabor morango e vou dar uma mexidinha antes de bater, somente para não voar pó aqui para tudo quanto é lado. E agora vamos bater até esse creme avolumar e ficar em ponto de bico. E pronto, pessoal. O ponto é esse aqui, ó. Forma esses biquinhos aqui, esses piquinhos. Já pode parar de bater. Como eu estou usando o creme de leite fresco, tem que bater um pouquinho mais, porque ele demora um pouco mais de tempo para ficar volumoso e chegar no ponto de bico. Mas se você estiver usando o chantilly industrializado, é bem mais rápido. Só para você ter uma ideia, eu bati aqui uns 3 minutinhos direto. E se fosse o chantilly, 1 minuto e pouquinho já estava perfeito. Agora, para realçar a cor e ficar assim bem bonito, eu vou estar adicionando aqui, olha, um pouquinho, não precisa ser muito, de corante em gel, cor de rosa. E vamos bater mais um pouco. Pronto, a cor já está homogênea, já podemos parar de bater. Olha que cor bonita que ficou. Não ficou nem muito forte e nem muito clarinho. Então é isso, pessoal. A nossa segunda aula acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado.
E lembrando que vocês já podem efetuar a reserva da sua apostila, porque as pessoas que reservarem, elas vão receber o link de compra em primeira mão. Então já vai sair na frente. Procura o administrador do grupo e já faça a sua reserva. E eu te vejo amanhã na próxima aula, onde eu vou revelar o valor da apostila, tudo certinho, e vamos fazer as montagens dos nossos cupcakes maravilhosos. Até a próxima aula!